Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Ferrari. Vamos lá? O longa Ferrari é uma cinebiografia que conta a história do poderoso Enzo Ferrari, empresário italiano de carros esportivos. Ele mostra como a família Ferrari revolucionou a indústria automotiva e, de certa forma, criando o conceito das corridas de Fórmula 1. O filme já começa numa época em que Enzo Ferrari e Laura já estão com seus problemas matrimoniais, eles não estão bem no seu casamento, e vemos que o Enzo Ferrari tem uma amante, que é a Lina Larg. Então não é explicado no início o que está acontecendo, aí de repente aparece uma situação em que eles estão no cemitério, visitando duas pessoas ali que a gente também não entende quem é, mas no decorrer do filme ele vai explicando que Enzo perdeu seu filho Dino e por conta disso ele ficou totalmente transtornado, incrédulo, e ele acabou tendo uma relação muito conflituosa com a sua esposa, que também caiu na depressão, e ele acaba tendo essa amante, que é a Lina Lard, e com ela acaba tendo um filho chamado Piero. E aí a gente vê que é uma história bastante conturbada, bastante complexa, e ele também perdeu o seu irmão na guerra. Então é uma família extremamente depressiva, uma família extremamente rancorosa. O Enzo, ele inclusive adotou até o uso do óculos escuro o tempo todo, seja dia, seja noite, acho que como uma forma de tentar se esconder um pouco do mundo, porque ele é uma pessoa extremamente popular. E eles estão naquela época da crise da Ferrari, que eles acabam juntando com a Fiat na época, que acaba comprando uma parte da Ferrari, e ele nessa loucura com carros de corrida. Então ele acaba até deixando sua família de lado por conta disso, para viver em função dessas corridas. E ele quer ganhar a qualquer custo, né, dos seus concorrentes e tudo. Então a gente vê essa construção, essa criação da Fórmula 1, das corridas, e o tanto que isso era importante e continua sendo importante até hoje. Né? A Fórmula 1 é um dos grandes acontecimentos que envolve as grandes empresas, Ferrari, Ford, entre outras, e aqui mostra visivelmente isso e que eles fazem tudo a qualquer custo, estão aí dispostos a tudo para poder ficar em primeiro lugar. E aí também vemos a história do piloto Alfonso de Portaga, que fez de tudo para tentar entrar na Ferrari, para ser um dos pilotos, e ele acaba tendo um acidente muito trágico, matando acho que umas 10, 20 pessoas nessa corrida. E isso tudo aconteceu, então aqui não é nenhum spoiler, porque para quem conhece um pouco da história da Ferrari sabe disso. E também a questão do filho, né, Piero, que sempre quis carregar o nome Ferrari, mas por conta da família dele, por conta da esposa, ele acaba não colocando o nome do filho só mais para frente, e hoje o Piero é um dos sócios da Ferrari. Sobre o elenco, Adam Driver faz o Enzo Ferrari, ele tá numa atuação impecável, ele traz toda essa angústia, toda essa mágoa, toda essa dor que um pai pode ter quando perde o seu filho, tentando se utilizar da corrida para poder suprir essa falta do filho, o seu casamento abalado, a questão da amante. Então ele traz isso muito bem aqui pra gente. A Penélope Cruz é a Laura Ferrari, a esposa que está ali sofrendo, que está sendo humilhada, e ao mesmo tempo ela não deixa de ajudar o marido, no caso ex-marido, não sei, e ela traz isso com muita ousadia, com muito rancor e muita paixão pelo seu papel. A Shailene Wood traz a Lina Lard, que é essa amante. Aqui ela tá bem apagada, bem fraca, se comparada aos outros papéis que a Shailene já fez. Aqui eu acho que ela tá bem coadjuvante, bem fraca. Ela não conseguiu trazer muita força para o seu papel, muito carisma, porque até também a gente não tem essa empatia com a personagem, né?
Então, por ser a questão dela ser a amante e ela ter pouco tempo em cena, então a gente não consegue trazer muita empatia, ter muita empatia com a personagem. O ator brasileiro Gabriel Leone, ele faz o Alfonso de Portaga, que o personagem que quer a qualquer custo ser o piloto da Ferrari e que termina de uma forma trágica a sua trajetória. Ele é ótimo ator, ele traz isso aqui muito bem, traz aquela coisa da empolgação, de querer fazer parte daquilo, de ser novato, de querer mostrar que é melhor que todo mundo, querendo mostrar o seu potencial, querendo aí tentar substituir pilotos antigos, querendo fazer o seu melhor, dar o seu potencial aqui, e ele traz isso muito bem. Temos também o Patrick Dempsey, que faz o Piero Taruffi, que também foi um grande piloto na época, ele acabou vencendo essa corrida, que ele está junto com o Alfonso de Portaga, e ele é muito bom, eu acho ele um excelente ator, apesar dele também aqui ser bastante coadjuvante, ter pouco tempo em cena, ele traz isso muito bem. E o que me encantou aqui também foi a questão da caracterização dos personagens. Eu acho que eles estão bem parecidos bem fiel aos seus personagens, que é o Enzo Ferrari, a Laura Ferrari. E a maquiagem tá muito bem feita, muito boa. O figurino também excelente, que tem que ser um figurino de época. E aqui a gente vê bastante carros antigos também, bem bacana. Um cenário lindo, incrível, com uma fotografia belíssima. Só que, infelizmente, o início do filme ele é bastante lento, bastante cansativo, porque ele traz muito diálogo. Então, assim, quando a gente fala que vai assistir um filme sobre Ferrari, a gente imagina o quê? Quer ver carros, quer ver corrida, quer ver uma história sobre isso. Mas aqui no início ele traz muito esse diálogo que acaba ficando um pouco cansativo. E é igual eu falei, no início a gente não entende muito do filme. Eu achei que a gente fosse ver aquele tipo de filme assim que você tem que ler a história antes para assistir o filme, para você poder entender. Eles não destrincham as subtramas dentro do filme, mas até que eles explicam mais pro final. A história, a questão da perda da criança, que ele tinha perdido o filho, o Enzo, que a menina era amante. Então no início a gente fica um pouco confuso, mas do meio para o fim ele se torna muito interessante. Então as sequências das corridas têm muita energia e perigo, que dá mais empolgação, mas o resto é muito lento. E ele tá carregado aí de turbulências emocionais. É um filme bastante intenso, mas infelizmente eu acho que o diretor não conseguiu fazer de uma forma mais interessante esse início, para a gente poder ter uma empatia melhor, para a gente poder se inteirar, mergulhar a fundo nessa história. Então, esse comecinho ficou bastante cansativo, chato, e só do meio para o fim que ele se torna um bom filme, mais atrativo, mais interessante. E aí ele vem com uma narrativa bastante desfocada e sem paixão. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Para quem gosta de filmes cinebiográficos, para poder conhecer um pouco dessa história, da questão da Ferrari, da sua evolução, quando ela iniciou a questão das corridas de carro, essa fusão com a Fiat, vale a pena conferir, porque o filme traz tudo isso, mais essa questão do drama familiar, e pelo elenco acho que vale muito a pena conferir. Ferrari vai estrear dia 22 de fevereiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se você já assistiu o filme ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!